Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como já era previsível no dia de ontem, depois da rixa na zona do Martim Moniz, vários comentários apareceram nos meios de comunicação social, nomeadamente através de comentadores que parece que são pagos para dizer todos a mesma coisa. Uma pessoa vai mudando de canais, vai vendo a CNN, a SIC Notícias e outros tipos de canais, e uma pessoa vai passando e parece que dizem todos a mesma coisa. Parece que sentem todos a obrigação de nos convencer que esta criminalidade não é bem aquilo que nós vemos, está mais no campo das sensações. Aliás, como já é panágio, por exemplo, de Ricardo Costa, e portanto não temos que nos preocupar. Aliás, segundo o próprio, até temos é que relativizar o assunto. Vamos ouvir este comentário que eu acho que é interessante e demonstra um bocadinho aquilo que é o comentariado, digamos assim, português, e também demonstra que eu acho que há verdadeiramente pessoas que têm que sair um bocadinho dos estúdios de televisão, tem que sair um bocadinho das redações, parar de copiar também os colegas de painel, andarem aqui a dizerem todos a mesma coisa. Eu sinceramente não sei porque é que ainda se vê televisão, mas que efetivamente estes senhores ainda têm alguma relevância em Portugal, têm. Vamos então ouvir este comentário. Situações e houve ali um incidente, mas temos que relativizar. Nós na quinta-feira tivemos a 26ª mulher morta no Barreiro, à frente de 2 crianças. O crime de violência doméstica e de assassinato de mulheres está a aumentar. A nossa percepção disso e o nosso trabalho disso, do ponto de vista de comunicação, é o que é, e este assunto, no fundo, tem este realce porque vem na sequência de um conjunto de acontecimentos. E é preciso sublinhar que esses acontecimentos, nomeadamente a rusga da polícia, em que tiveram umas centenas de pessoas encostadas à parede, não alterou a existência de problemas, não resolveu a existência de problemas. Até é preciso outro tipo de policiamento e é preciso considerar que aquelas percepções que nos querem vender, nomeadamente a ligação da criminalidade à imigração, são falsas. E para quebrar isso é importante que a polícia, que diz que este não é um caso isolado, explique de facto bem o que é que aconteceu. Esta e outras situações, sobre pena de alimentar precisamente essa percepção de insegurança ligada à imigração. Claro, portanto a jornalista acaba por concordar também. Portanto, a polícia tem que justificar bem o que diz, veja-se bem, senão a polícia ainda leva também uma multa e eles próprios ainda vão presos. Quer dizer, ai de vocês que digam isso e expliquem bem o que estão a dizer, que é para não haver problemas. É o tom que vocês transmitem neste momento. Não há nada a relativizar. O crime relatado por este senhor é igualmente gravíssimo, é uma tragédia e efetivamente deve haver penas mais pesadas. Mas sabem quem é que geralmente vota contra penas mais pesadas, de um modo geral, também elas propostas pelo Chega? As forças políticas que estes senhores defendem. Portanto, eu lembro-me que na última legislatura de António Costa, o Chega propôs o aumento de penas, nomeadamente contra violadores, nomeadamente contra a violência doméstica, nomeadamente propostas de apoio a vítimas de violência doméstica. A maior parte delas foram rejeitadas. Portanto, as forças políticas que estão do lado da vossa narrativa acabam por prejudicar de forma direta, não aprovando determinadas propostas porque tinham um determinado logotipo. O António Costa poderia ter avançado com a sua maioria absoluta, que só durou metade do tempo, porque efetivamente 14 demissões é mesmo obra, eu diria que é um feito, é quase um feito, parece-me. E, portanto, tiveram a oportunidade de fazer modificações. Porquê é que o país está nesta situação? Que ninguém me diga que é o Luís Montenegro que assumiu há uns meses esta situação. Se ele tem gerido bem o país, não tem. Mas uma coisa são meia dúzia de meses, outra coisa são 8 anos. E, portanto, não se faça esta comparação. António Costa teve na sua mão uma maioria absoluta. Não optou por mudar, seja o que for. E agora a culpa é da narrativa da extrema-direita. Agora devemos relativizar porque há outros crimes. Não há nada a relativizar. São os dois uma tragédia e devem ambos ser punidos com uma mão severa. Não há dúvida nenhuma disso. A violência doméstica é uma tragédia, sem dúvida nenhuma. Esta situação que se passou e que foi relatada pelo senhor é igualmente trágica e eu sou a favor de penas muito mais severas e eu não faço distinção de penas severas para criminosos estrangeiros e para criminosos nacionais. Eu quero penas mais severas, quero autoridade e ordem no país. E, portanto, não há qualquer tipo de incoerência. Agora, porque o caso não é tão mediático, efetivamente não tem relevância para si. Agora, objetivamente que isto começa a ser cada vez mais relevante porque a esquerda e Luís Montenegro quiseram mediatizar este assunto. Quem é que mediatizou a operação policial? O Chega depois respondeu, mas quem mediatizou a operação policial numa primeira instância foi Luís Montenegro e numa segunda instância foi a esquerda, com cartas assinadas, comentários diários, uma manifestação que depois teve uma vigília em resposta e, portanto, quem mediatizou este assunto foram vocês.
E agora estão muito preocupados com o resultado da mediatização de um assunto que vocês trataram de fazer. Quer dizer, isto é no mínimo incoerente, tem a sua piada. Este senhor basicamente queria o problema resolvido com uma operação policial. Ele diz, e tal, mas fizeram uma operação e não resolveu os problemas. Portanto, o senhor queria os problemas do Martim Moniz resolvidos com uma operação policial. Este senhor queria uma bala de prata. Pronto, efetivamente, eu não tenho balas de prata. Qual é a sua sugestão? Eu, efetivamente, quero maior presença das polícias nessa zona. Quero que estas operações aconteçam com mais regularidade. Quero que os polícias tenham os equipamentos adequados e não sejam desautorizados por cada passo que dão na sua profissão. Isto é o que eu quero. Esta é a minha sugestão. A sua era a resolução do problema com uma operação policial. Tem balas de prata, senhor? Pronto, eu gostava de saber qual é que é a sua bala de prata, já que efetivamente ele queria o problema resolvido com uma operação policial. Não sei em que país é que estas pessoas vivem. Fala também da não representação dos estrangeiros e a criminalidade, que são coisas que têm que ser feita à distinção. Vai sair o Razi, pelo que eu sei, até ao fim de março tem que ser entregue o Razi. E eu acho que vamos ter todos uma surpresa. Mas com os dados que existem atualmente, já temos uma sobre-representação nos detidos, sendo que representam 10-11% segundo os dados oficiais, que eu acho que são falsos, que eu acho que são mais estrangeiros em Portugal, mas assumindo os vossos dados, que são os dados pelos quais vocês pautam todas as vossas opiniões, há entre 10% e 11% de estrangeiros. No entanto, representam 29% dos detidos, mas representam 16% a 17% das populações prisionais. Isto não são dados meus, podem investigá-los. E, portanto, não há esta relação. Porquê que não há esta relação? Porque alguém não a quer fazer. E quem não a quer fazer, obviamente que vai sempre arranjar formas de não o fazer. Isso é muito simples como isso. Este senhor, ao fim do seu comentário, que eu não trouxe também por questões de direitos de autor, que tenho sido atacado um bocadinho por isso, mas este senhor falava de uma sondagem que dizia que os portugueses não colocavam como as suas prioridades a imigração e a criminalidade. Também há uma sondagem que diz que a operação policial foi bem feita aos olhos da maior parte dos portugueses. Também há outra sondagem que diz que os portugueses querem menos imigração. Porquê é que são seletivos nas sondagens que utilizam? Os portugueses também disseram estas duas coisas noutras duas sondagens. Os portugueses disseram que consideravam, na sua maioria dos inquiridos, obviamente, nunca são inquiridos 10 milhões de pessoas, mas nos inquiridos, os portugueses consideraram que a operação não só não teve motivações racistas, como a operação foi bem feita. Os portugueses também consideraram, segundo uma outra sondagem que foi feita, um estudo que foi feito por uma organização até conhecida, que não me recordo agora o nome, diz que os portugueses também querem menos imigração. E, portanto, porquê é que são seletivos nas sondagens que utilizam? Ao menos utilizem as sondagens todas. Se estão a fazer comentário político, façam questão de pôr os dados todos em cima da mesa. E a correlação que é feita não é porque os portugueses são racistas ou xenófobos, até porque qualquer turista que passa aqui meia dúzia de semanas vai dizer precisamente que temos boa comida, boas paisagens e pessoas simpáticas. Portanto, isto é algo que é dito por todos os turistas. E, portanto, se as pessoas dizem isto, se as pessoas que vêm de fora se sentem bem recebidas, quem é que são vocês que estão cá em estúdios de televisão e em redações para dizer que os portugueses são racistas, preconceituosos, que não querem saber do estrangeiro e que não conseguem receber o estrangeiro? Toda a vida tivemos imigração. E a imigração em si, por si só, não é o que está em causa. O que está em causa é a invasão que tem acontecido nos últimos anos. Em 3 anos, 400 mil pessoas modifica totalmente o povo do ponto de vista sociodemográfico. Modifica completamente. E quem negar isso está a tirar-vos areia para os olhos. E, portanto, temos nas televisões portuguesas pessoas que diariamente, debaixo do seu ar-condicionado nos estúdios de televisão, debaixo de todos os luxos das suas redações, a dizer-vos diariamente, a vocês, que vivem em bairros sociais, que vivem na Rua do Bem Formoso, que vivem em zonas mais complicadas, a dizer-vos, a criminalidade não existe. Portugal é um país seguro. A criminalidade e a imigração não podem ter qualquer tipo de relação, porque eu estou aqui no estúdio de televisão a dizer que ela não existe. Mas se há moradores a dizer que acontece com bastante frequência, quem é que são vocês para dizer que não? Vocês desautorizarem as forças de segurança e as autoridades é uma forma de incentivo à não demonstração daquilo que se passa verdadeiramente. Porquê é que eu digo isto? Se as autoridades se sentem desautorizadas, não vão agir com tanta eficácia. E se as autoridades, e se as pessoas, veem as autoridades desautorizadas, também não vão fazer queixas, porque sentem que as repercussões das queixas são maiores contra si do que contra o criminoso. Porque a pessoa, depois de fazer a queixa, tem que voltar para o bairro. Bairros onde as polícias não podem entrar porque efetivamente há criminosos que dominam os bairros. E, portanto,
Parem de explicar às pessoas o que elas sentem no país. E, portanto, vamos aguardar pelo fim de março, que é a data limite para a entrega do Razi, e depois vamos ver. E quando chegar o Razi, eu acho que vamos ter surpresas desagradáveis. E aí vocês vão ter que reforçar a narrativa. E eu cá estarei para vos mostrar mais uma vez que estamos com um número de homicídios, que aliás é um dos dados que já saiu de 2024, que já foi solto. O número de homicídios é o maior nos últimos 10 anos. Mas isso ninguém quer saber. Isso são sensações ou percepções ou narrativas da extrema-direita, ou o que quer que vocês arranjem depois do Razi sair. Mas isso vai ser interessante. Talvez haja muitas surpresas, não só dos dados do Razi, mas como eleitoralmente nas próximas eleições. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, partilhem o vídeo com quem possa estar interessado neste tema, deixem o gosto, têm as redes sociais e o MBWay na descrição. Obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.